Olá, madame, sejam bem-vindas a mais um podcast Empreendedoras. E hoje trouxemos mais uma mulher que vai contar um pouco da história dela, do começo dela também e da trajetória dela, que ela se chama Cida França. Seja muito bem-vinda, viu, ao nosso podcast Empreendedoras hoje, tá, meu bem? Eu estou lisonjeada pelo convite. Amei, adorei. É a primeira vez aqui no podcast. E vamos conhecer mais, né, a sua história, contar aí pra gente, né? Cida, então vamos lá, começando logo pelo teu começo, até mesmo para as pessoas de casa, né, que vão estar assistindo a gente depois, entender aí como é que foi tudo na tua vida. Poderia contar um pouco pra gente sobre o teu começo? Eu comecei na confeitaria artística porque o meu segundo filho nasceu, o Arthur. Aí eu tive que ficar em casa com ele. E eu sempre trabalhei e fiquei deprimida, né? De estar em casa, só em casa, sendo dona de casa. Aí começou os messários, aquela coisa, fazendo bolo para messário. E aí eu, um olhar empreendedora, pensei, nossa, posso ganhar dinheiro com isso aqui, porque eu já sou professora de artes, né? Eu sou formada em artes visuais. E aí eu já peguei, assim, o talento da artes e trouxe para o bolo, né? Para a parte comestível do bolo. Aí comecei a fazer. Então, eu comecei por causa do Arthur. Do Arthur, né? Que tinha ali uma necessidade de ficar com o teu filho, né? Assim como muitas mães, né? Muitas hoje em mães dia, que né? começam na confeitaria. Isso entende? Mesmo. E aí, no caso, você já trabalhou em outra profissão ou não? Eu sou professora, eu já lecionei durante 10 anos em escolas. É bastante tempo. É bastante tempo. E aí eu fiz uma mudança de carreira. Porque eu larguei totalmente da aula para alunos, né? E aí passei na confeitaria. Só que agora eu já sou professora de novo, porque eu já dou aula de confeitaria. É isso aí. Pra ver, né? Que uma coisa vai chamando a outra. Vai puxando a outra. E eu tenho certeza que a tua profissão, a antiga, te ajudou muito nessa, né, da confeitaria. Me ajudou muito por causa da didática, né? Que eu já trabalhava com adultos e crianças e já tinha uma didática, já tinha métodos. E aí uniu o útil ao agradável. Isso mesmo. E aí eu ia te perguntar o que realmente ali te motivou tu ir para a área da confeitaria. Porém, você já falou, né, que foi a questão ali do nascimento do seu filho. Mas você poderia ir, depois de uma certa fase, porque muitas das vezes acontece o quê? Que muitas empreendedoras começam, né, por nascimento do filho, mas depois elas falam, não, isso aqui não é para mim. Passou algum momento isso na tua cabeça, nessa caminhada, ou não? Naquele momento ali que tu começou, literalmente, tu aprendeu ali a amar a tua profissão? Eu acho que todo dia a gente pensa em desistir um pouquinho no final do sábado. Deus, não quero mais. Aí, mas quando chega segunda-feira, diz, eu quero isso. Isso aqui é a minha vida. Nunca pensei em desistir da confeitaria, muito pelo contrário. Eu estudo cada vez mais, cada dia mais, para poder focar mais na confeitaria, focar mais nos cursos, nas minhas mentorias. Eu tenho curso online, eu tenho mentoria online, também presencial no meu ateliê, que fica na minha casa. Eu continuo trabalhando em casa, que eu digo. Eu montei um ateliê na minha casa. Então, isso me dá muito... eu fico segura por... Claro que meus filhos cresceram, já se passou 13 anos, né, dessa história, mas os meus filhos cresceram e mesmo assim eu tô lá todo dia com eles. Eu tô aqui no bolo e vou lá. Isso, olhou o crescimento, se no caso não perdeu, né? Não perdi, tô o tempo todo. É muito importante, né? A gente sabe que quando a gente trabalha fora, a gente acaba ali perdendo algumas coisas que são importantes, né, na caminhada dos nossos filhos, mas... E que bom, né? Que pra ti, assim... Nossa, foi por isso que eu escolhi. Acho que foi um dos motivos, né? Que eu escolhi essa profissão, foi poder trabalhar em casa. E poder ganhar dinheiro, bastante, tá? Que é a confeitaria artística. Eu já entrei direto na confeitaria artística. Nunca fiz bolinho no caso, menor. Nunca foi logo como algumas pessoas já começam, né? Primeiro daqueles bolinhos. Não, eu nunca comecei. Ela foi logo no não, bem eu mais eu pensei assim, não, eu preciso ganhar dinheiro. E não adianta eu ficar fazendo caseirinho. Porque se eu ficar fazendo caseirinho, eu não vou ganhar dinheiro.
E aí eu digo, eu vou direto no bolo artístico, que é realmente o bolo mais caro do mercado, Sim. que é bolo de evento, é bolo de festa, né? E as pessoas que nos procuram, elas já vêm com a intenção de gastar. Elas já sabem que o bolo não é um bolo barato, porque não é só comida, né? Isso mesmo. Não é só comida. O nosso bolo, ele tem um valor agregado muito grande, porque ali ele tem muitas técnicas da confeitaria artística, eles têm modelagem, pintura. Então, a pessoa que começa a trabalhar nessa área, ela tem que desenvolver o lado artístico, né? Porque 50% do bolo para evento é arte, na realidade. É isso muito mesmo. mais do que comida, entende? É arte. É isso, e às vezes as pessoas olham somente como comida, né? É. E não é. Por trás de tudo que as pessoas olham, né? Porque, por exemplo, os convidados da festa olham, às vezes, como comida, né? Pois é. Mas a gente sabe que os profissionais, eles não veem assim, eles veem como uma arte, literalmente. Ali. E essa mão de obra é uma mão de obra qualificada que não dá para encontrar em qualquer esquina. Sim. A confeiteira artística, a cake designer. Não é uma mão de obra que a gente pega rápido. São anos forjando essa mão de obra. Porque é como eu falei mesmo, é a arte. É uma pegada artística de você saber pintar, de você saber modelar, de você saber estruturar um bolo, entende? É todo esse lado. E também o lado da estética, né? Que a gente trabalha muito com a estética. E a gente trabalha com decoradores, com cerimonialistas. Sim. Então, tem que ter ali um jogo de cintura para que tudo dê certo. É isso mesmo. Que é complicado trabalhar com evento. É um conjunto, né? É um conjunto. É isso mesmo. E conta pra gente um pouco como foi ali o seu processo de aperfeiçoamento na área. Na realidade, eu sou muito autodidata, né? Eu vou errando, aprendendo errando com os meus próprios erros, mas eu faço cursos, né? Mas eu faço muito cursos pontuais. Os cursos que eu faço não são de confeitaria. Eles são mais de marketing, de contabilidade, entendeu? Para poder entender o meu negócio. Porque não é só bolo. Quem foca só em fazer bolo, a tendência é sair do mercado. Você tem que focar em marketing, principalmente, porque metade do nosso negócio é realmente vender. Se você não vender, você sai do mercado, né? Então, tudo que você faz no ateliê, tudo que a gente faz no ateliê é para vender. Então, o nosso olhar está realmente direcionado para o cliente. Por isso que a gente faz muito script de venda, a gente tem uma criação de conteúdo toda para que esse cliente nos conheça e conheça nosso trabalho, entende? A gente, claro que eu digo que acabou o boca a boca. Sim. Antigamente que tinha o boca a boca no bolo, mas hoje em dia é tráfego pago, meu amor. É isso mesmo. Você tem que... E isso é importante a gente tocar aqui nesse assunto, porque a gente sabe que cada dia mais está crescendo, né? Esse mundo ali do digital, da gente captar clientes pela internet, né? Então a gente tem, querendo ou não, muitas pessoas falam, eu não gosto de internet, meu amor. Tem que gostar. Hoje em dia, se você quer fazer a sua empresa crescer, você vai ter que sim gostar. Não tem jeito. Porque realmente hoje em dia é isso. E aí você falou algo que é muito agregador, que com certeza vai ajudar muitas pessoas que vão estar ouvindo a gente, no sentido que você falou, invisto em marketing, né? Porque hoje em dia você entende, você reconhece que é algo ali que também tá juntinho ali, né? Totalmente junto na sua empresa. Se você deixa... Eu digo que a confeitaria artística, ou qualquer negócio hoje em dia, tem uma tríade. Primeiro lugar, você vai vender, você precisa vender, se não vender. Sim. E agregado a vender está a comunicação com o teu cliente, né? E também tem muito o emocional na nossa área. Você precisa estar com o seu emocional muito de boa, você precisa se conhecer o seu trabalho, porque senão você surta, porque você está trabalhando com sonhos. Sim. A gente trabalha com sonhos o tempo todo. Então, quando a gente vai fazer um bolo de 15 anos de casamento, a noiva, a debutante, a mãe da noiva, ela
sabe? Ela sonha com aquilo. Aquilo ali tá impregnado dos sonhos dela. A gente sonha junto com ela. Então tem que dar tudo certo. Não pode dar nada errado. A gente não pode errar na minha profissão. Na minha profissão não pode ter erros. Porque o aniversário, o casamento não vai voltar. Não espera, entende? É um único. Então, quando a gente decide entrar em um projeto, é para que tudo dê certo. Até doente a gente vai lá trabalhar. Para não deixar na mão. Né? Então é uma profissão que você tem que estar o tempo todo disponível mesmo. Principalmente nos finais de semana, tá, gente? A gente folga na segunda. É isso mesmo. Eu lembro que quando eu trabalhava na área da confeitaria, há alguns anos atrás, tem bastante tempo isso, mas assim, pra mim, os finais de semana era o que era mais lotado. Sim. Né? E eu lembro assim que o meu marido ele ficava assim bem estressado no início, porque acaba ali, eles não, assim, a maioria, né, não entendem o começo como a gente entende, entendeu? Claro. Tipo, pra eles acham, tu pega porque tu quer a encomenda, né? Só que muitas das vezes a gente pega pra socorrer o próprio cliente, porque às vezes o outro deixa na mão, né? Então a gente fica ali, cara, e se fosse comigo, então eu vou ajudar. Então, em vez de ir pra praia, vai fazer o quê? Vai fazer o dia todinho assar bolo pra entregar, né? Com certeza. É isso e tem mesmo. cliente que a gente não pode dizer não. Sim. Que faz muito bolo. Sim. Então, esse cliente não pode ir para outra confeiteira, né? Quando ele pede, a gente tem que estar ali disponível. É isso mesmo. Para que, de fato, não dê oportunidade ali para... Não pode. É isso mesmo. E já que ainda há pouco a gente falou de sonhos, eu queria ver contigo como é para ti. Se diretamente ali impacta, né, o teu trabalho, porque querendo ou não, como você falou, é sonhos, né? A gente trabalha com sonhos das pessoas, casamento, seja aniversário, né? Então, assim, pra ti, tu acha que diretamente você impacta a vida das pessoas com o seu trabalho hoje? Sim, claro. Gente, quando uma noiva olha um bolo, ela se emociona. Uma criança, outro dia a gente entregou um bolo que ele foi esculpido, né? Ele era um carro do Hot Wheels, ele foi esculpido. Quando aquela criança olhou o bolo, ele fez, mãe, eu não acredito. Ela fez o bolo, o meu carro de bolo. Então, isso, nossa, é muito maravilhoso, sabe? Dá um tchan no nosso ego, dá uma massageada no nosso ego. Porque não é só dinheiro, né? Eu já trabalhei muito de graça no meu começo. Já trabalhei, assim, um bolo que valia R$1.000, a gente cobrava 500, só para fazer e para botar em prática e tal. Então, realmente, eu tô realizando o sonho dele e o meu sonho de botar a mão na massa e de fazer, entende? E eu acredito que as confeiteiras artísticas, elas também são assim, elas trazem, assim, meio pro pessoal o bolo do cliente. É como se fosse delas. Também, né? Viver aquele momento também exatamente. como se fosse o delas próprio, né? Isso é importante também, né? Quando a gente coloca ali no lugar do cliente, sabe? Também. Isso é muito bom. E qual foi ali a tua maior dificuldade que você teve para começar na área? Olha, eu não tive dificuldade nenhuma para começar, porque a barreira para entrar na confeitaria é 0. Se tu te disser hoje, eu sou confeiteira, tu vai entrar no mercado, abre o Instagram e começa a fazer bolo. Então, a barreira é 0 de entrada. A maior dificuldade realmente é você ter a sua mão de obra treinada. Sim. Você treinar a sua mão de obra. Então, depende mais de você do que de qualquer outra coisa. Entende? De você botar a mão na massa, de você botar para frente, de você conhecer as pessoas que trabalham no mercado. Sim. É extremamente importante. Fazer network, né? Porque a gente também tem muita indicação. Então, é muito importante que quem está entrando na área conheçam a cerimonialista, conheçam as decoradoras, entendam? Participam das feiras. Eu fiquei muito conhecida em São Luís por participar de feiras, de eventos, né? De eventos de casamento de 15 anos. Eu participei de várias, um Indie Cake, né? Agora mesmo tá vindo a Expo Confeitar também, que é uma feira que ela dá, eu digo que ela bota a luz, né, no pessoal que trabalha.
É muito importante isso. E eu sempre tive esse olhar e sempre investi, porque é um investimento. Sim. A maioria das pessoas dizem, eu não vou participar de feira porque eu não vendo na feira. A feira não é para ser venda, venda, não é para venda, é para você ser visto. A gente vai vender depois, entendeu? Ali é para fazer negócio e network. Então, invistam, vocês estão me assistindo agora, estão começando? Invistam em ser vista. Né? Porque o cliente, ele não sabe que você existe, ele não sabe que teu bolo existe. Você que tem que se apresentar. E se você não se apresentar e ficar quietinha, você não vai aparecer. É isso mesmo. Você não consegue captar ali seus clientes também, né? Exatamente. E realmente, como você falou, nas feiras, muitas pessoas falam isso. A gente também faz feira de empreendedoras, né? E você diz, eu não vou não, Thalissa, porque, menina, eu vou ficar o dia todinho lá, não vou vender nada. Então, tipo assim, olha o olhar, né? Que ela já olha a situação. Já entrou errado. É isso mesmo. Entendeu? E aí eu digo, gente, como é que a empresa de vocês vão ser vista? Vocês aí dentro da casa de vocês com o material todo aí, pronto, preparado para as pessoas conhecerem, né? Então, é um grande passo isso que você falou sobre o network também, isso é muito importante também, porque através disso, por exemplo, eu sou amiga da Cida, né, aí eu sei que uma amiga quer casar e ela tá precisando de um bolo, ela quer muito um bolo. Já me indicou. Gente, eu conheço a minha amiga Cida, então assim, acaba ali realmente, o network é isso, tá, gente? Com então, certeza. ali é a base de tudo, né, da indicação, para poder a gente ajudar também o próximo também, né, na nossa área. E uma coisa extremamente importante, Thalita, que eu digo, é que seja amiga das suas amigas confeiteiras. Sim. Então, eu não tenho concorrência, eu digo isso. Eu não tenho concorrência, eu tenho amigas. Então, a galera que é realmente a minha concorrente, que está ali brigando por aquele cliente, ao mesmo tempo eu estou ajudando a minha concorrente, né? Porque eu não dou conta de fazer todos os bolos dessa cidade. Sim. E aí chega muito bolo para mim que eu não dou conta, eu passo para outras amigas. E você vice-versa. Que você sabe, conhece o trabalho. E conhece o trabalho. Sim. E vice-versa, tipo assim. Na semana passada, o Luiz, que é o Luiz sócio da Fernanda Moreno, sim, ele me liga e diz, Cida, eu tô com um bolo aqui esculpido, mas a gente não faz bolo esculpido. Então, eu pensei em quem fazer esse bolo. Você, a única pessoa que eu sei que faz bolo esculpido é você. Então, atende essa cliente? Tudo bem, a cliente foi lá e a gente vai fazer o bolo esculpido dela, que é um estilo, né, do novo desenho. Inclusive, vai ser maravilhoso. Eu vou fazer um curso desse bolo, inclusive, um curso online, né, para as minhas alunas. E aí, se eu não fosse amiga dele? Ele jamais me indicaria, não é não? Certeza, com então, certeza. esse contato com o pessoal que trabalha na confeitaria é extremamente importante. Não fique com vergonha, tá? Não se sinta diminuído porque às vezes a pessoa tem mais tempo de negócio. Muito pelo contrário, chegue e fale a verdade, né? Chegue junto mesmo. Então, eu sou aquela pessoa assim, que eu chego junto com qualquer um, eu quero saber, eu quero descobrir, eu tô aqui com a Thalita, ela me convidou, eu já vim, né? Já venho de novo depois. Sim, e vai ser sempre bem-vinda, tá? A porta sempre vai estar aberta. Que bom. Já que a gente falou ainda há pouco, né, de alunas, agora eu te pergunto, hoje você ministra curso, conta aí pra gente sobre o curso, mentorias, o que de fato ali é falado. Sim, eu ministro cursos presenciais lá no meu ateliê e também eu tenho cursos online, né? Nós temos cursos para iniciantes, a gente tem curso também para quem já começou na confeitaria e está ali no médio, e tem uns cursos avançados, temos 3 cursos. E também temos mentorias individuais, porque às vezes as alunas chegam e dizem, Cida, eu já confeito, eu já trabalho, só que a minha empresa não tem estrutura, eu não sei nem como captar capital de giro, sim, eu não sei como eu faço para ser uma cake designer que esteja com a empresa toda legalizada. E aí eu ajudo essa pessoa, né? A gente vai abrir até CNPJ, chega pessoas que estão há 5, 6 anos não tem CNPJ, não tem conta bancária, entendeu? Sim. Não tem contrato e tal. Estão ali jogando o jogo, mas não um jogo, eu digo que é um jogo que não é profissional. Então, a gente ajuda essa pessoa a montar sua empresa, legalizar direitinho. Aí eu ensino ela a fazer fluxo de caixa, ensino que ela precisa muito, muito fazer conteúdo, que conteúdo é a chave do negócio,
tá? No momento, conteúdo é o que vai trazer cliente. E ela precisa estudar marketing, precisa estudar todas essas partes, gestão, principalmente, para ela poder ir adiante. Senão, ela vai ficar no meio do caminho e vai ganhar muito pouco. Sim. Aí e até desistir, né? Desiste porque se sente cansada, Sim. né? Por mais que o dinheiro entra, mas ela não sabe estruturar o dinheiro para que esse capital gere mais capital e mais capital. É isso mesmo. E o bom é que a sua mentoria acaba sendo ali um completo, né? Sim, completo. Não só o início, mas assim, dá a base de tudo para elas, logo mastigado, né? Mastigadinho. E agora eu estou estudando muito comportamento emocional, eu estou estudando muito Big Five, porque eu, nesses anos agora de mentoria, eu entendi que a minha aluna, ela também, né, o que mexe com ela é o lado emocional. Às vezes está tudo maravilhoso, a empresa está maravilhosa, está tudo em dias, né? Ela consegue bastante cliente, mas aí na hora que vem um problema, ela não tem o emocional para resolver o problema, ela foge do problema, aí o problema só aumenta. Sim. Entende? Tipo assim, um bolo não foi do jeito que a cliente quis e tal, aí a cliente vai lá falar com ela se esconde, entende? Ela já fica, ou então ela não consegue entregar um bolo, o bolo quebrou, ela não consegue resolver essas coisas. E, gente, eu só tenho uma coisa para dizer para você, certeza, vai acontecer alguma coisa. Sim. Então, a única certeza que a gente tem é que por mais que a gente esteja tudo de boa, mas vai acontecer alguma coisa no evento, porque a vida acontece. Sim. A gente adoece, o filho adoece, entendeu? O rapaz da entrega não vem. E a gente, como empreendedora, nós resolvemos problemas. Então, a gente não pode se esquivar dos problemas. A gente tem que resolvê-los. É isso mesmo. E você falou sobre a questão do lado emocional. Isso é muito importante para você, que é da outra profissão, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, eu sou treinadora comportamental. E aí muitas pessoas acham que para a pessoa, né, ser treinadora, ela precisa ser palestrante. Ou não, às vezes só dela, no teu caso, tu trabalha com mentorias, entendeu? Sim. Então, assim, é aprender para si. E se você já domina o emocional, por que não ajudar as tuas alunas, sabe? Porque a gente sabe que no momento que um bolo racha, se a gente não tiver pronta mesmo, literalmente, a gente chora. Eu já chorei várias vezes, entendeu? Desesperada, apavorada, com medo do cliente me xingar, me esculhambar, postar minha foto. Sim, teve uma cliente que já me botou no indico, não indico. Eu mesmo. Meu Deus. Eu esqueci do bolo dela, uma segunda-feira, né? Aí esqueci do bolo da cliente. Aí quando ela chegou 5 horas da tarde pra buscar o bolo, cadê o bolo da menina, né? Aí como resolver? Tem que resolver. Sim, tem que resolver. Aí a gente vai e monta um bolo fake rapidinho e bate massa e leva, entendeu? Nem que chegue 9 horas da noite na festa. Mas isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu com todas as confeiteiras do mercado, tá? Quem disser que não passou por isso, ainda não tem nem 5 anos de confeitaria. Porque vai acontecer em algum momento. Cida, antes da gente terminar, eu queria muito, muito, muito que você desse um conselho para as pessoas, para as mulheres, né, que são da tua área, que querem entrar no mercado. Mas, Cida, eu não tenho dinheiro, porque muitas das vezes as pessoas acham, ai, meu Deus, confeitaria é tão caro, os materiais. Aí tudo começa, né? A batedeira. Então, assim, pra ti, o que é que você falaria para essas mulheres que querem começar, que têm um sonho de começar e não tem dinheiro no momento? Eu digo para você, não vá para confeitaria de vitrine, se você não tem dinheiro. Vem para confeitaria artística. Porque na confeitaria artística é o seguinte, você não precisa de uma batedeira, você não precisa de um forno grande, você não precisa de congelador, de nada, você só precisa de mãos treinadas. Se sua mão for treinada, você faz bolo em qualquer lugar. Você só precisa do fogão da sua casa para começar. Eu comecei na confeitaria artística com R$1.000. Eu tinha R$1.000, eu fui na rua e comprei uma batedeira de mão de 200, comprei algumas formas e alguns cortadores. E eu comecei desse jeito na minha casa, entendeu? E aí eu saí pra rua e disse, tô fazendo bolo. E aí comecei a falar com todas as pessoas. Mas se eu começasse na confeitaria de vitrine,
Aí eu tinha que ter muito dinheiro Sim. para todo o resto, porque eu ia vender pedaço, eu ia vender pouquinho, eu ia vender um aqui, outro ali. E bolo artístico, não. O primeiro bolo que entrou, já entrou R$ 500. Entendeu? Um bolo de 5 quilos. Já foi ali a metade Já do foi a que você metade tinha do meu investido, investimento. Isso. Entende? Então, ele tem 5 quilos. O que eu fiz? Eu bati esse bolo no meu próprio forno e a minha mão de obra que agregou valor, que foi modelagem, pintura, flores. Entende? Então, quem não tem dinheiro para começar na confeitaria precisa conhecer esse da França e ir lá fazer meus cursos e entender que não é o dinheiro que vai fazer você crescer na sua profissão. É a sua mão de obra treinada. Entendeu? Gente, a Cida ela vai passar o arroba aqui bem que rapidinho para Sim. vocês, para que de fato vocês conheçam o trabalho dela. Eu, por sinal, já olhei, né? Já acompanho já uns dias aí. E porque eu sempre gosto de acompanhar o trabalho de todas vocês que passam por aqui, para mim saber um pouquinho da vida de vocês, começar a seguir. E até mesmo para quando a gente precisar, né? Então, já tá sabendo. Já conhece o trabalho da Hoje Cida. eu não trouxe bolo, porque não deu tempo, mas sexta-feira Sexta-feira vai estar aqui. vamos provar esse bolo, fazer aqui uma linda divulgação. Sim. Cida, como é que as pessoas te acham no teu Instagram? É @Cida França. CIDH, tem um H entre o D e o A, França. Meu ateliê, ele fica no centro, bem pertinho do Mateus das Cajazeiras. É muito fácil lá no meu ateliê. E a gente está disponível o tempo todo. Eu digo que me ligou 11 horas, eu tô lá. Minha amiga. Pra toda hora, mulher pra toda hora. Não, a confeiteira trabalha muito à noite. A gente trabalha Sim, muito sim. à noite. Eu gosto de trabalhar muito à noite. Então, pode mandar mensagem. Às vezes tem mamães que também precisam conversar à noite, fechar bolo à noite. Então, não tem hora pra gente, pra te falar a verdade. É mais fácil me encontrar 11 horas da noite do que 10 horas da manhã. Cida, meu amor, eu queria te agradecer, tá? O nosso bate-papo vai ter que terminar, agradeço. mas vamos ter a parte 2, tá, gente? Ah, que bom, vamos. Ela sempre faz cursos, mentorias, eu acho que isso agrega muito valor aqui também no nosso Sim. podcast para muitas mulheres, então vai ter a parte 2, aguardem, tá? Vamos. Que a Cida vai Ai, amei. contar, Tá, obrigada, bom? Thalita. Mas que Deus te abençoe, que você seja realmente cada vez mais um canal, né, de bênção na vida das mulheres como você tem sido. Ah, eu adoro. E ajudado, né, muitas mulheres a crescer também no Sim. empreendedorismo também, tá bom? Que Deus te abençoe. E as mulheres precisam muito disso, porque isso aí dá uma gana pra, sabe, a gente ganhar seu próprio dinheiro e ter voz, né? Sim, Quando com a certeza. mulher ela ganha seu dinheiro, ela tem voz ativa para bancar os sonhos sim, dela, exatamente. né? E para sustentar os filhos. A confeitaria, ela tira a mulher do ostracismo, que eu digo. Ela tira, Sim. ela bota a mulher em outro E outro patamar. patamar. É isso Tá? mesmo. Obrigada, gente. Muito Foi obrigada, demais, que viu, Deus te Thalita? abençoe, meu amor. Gente, adorei o estúdio, tudo maravilhoso, né? Tô ali com meu marido, que também é Tá confeiteiro. nos bastidores, Tá viu, nos filmando bastidores. a digníssima dele. Exatamente, ele também é mão de obra lá, né? Também te ajuda, é né? pau pra toda obra Toda que eu digo. hora, mas é isso mesmo. Casal que trabalha junto, cresce junto, né? Exatamente. Madames, vamos ficando por aqui agora, tá? Com o mais lindo episódio, que foi maravilhoso, eu amei. Então, até o próximo. Beijos e tchau, tchau. Beijo, tchau.